Olá, eu sou Henrique, eu sou professor de astrologia tradicional. Eu me especializei no período árabe, século V ao século VIII da nossa era. Sou estudante de cabala. Tem outras coisinhas a mais que não vêm ao caso aqui. Talvez vocês tenham observado que, apesar de existirem ótimos astrólogos das várias vertentes, nenhum exatamente se manifestou de uma maneira objetiva ou assertiva a respeito da pandemia. E eu confesso a vocês que eu fiz o mesmo. Eu não encontrei essa pandemia. A gente, enquanto astrólogo antigo, principalmente eu que gosto de astrologia mundial, estou sempre estudando os eclipses, verificando as grandes conjunções. Existe uma grande conjunção acontecendo agora no final do ano, em 21 de dezembro de 2020. Então, é um conjunto de eventos, astrologicamente falando, de grande relevância. Eu gosto de perscrutar o céu e, desde o início do ano passado, eu venho estudando estes eventos que antecedem a, a conjunção dos cronocratas e o que se segue, particularmente nesta época de dezembro e início de janeiro de 2021. Nós vamos ter um conjunto bastante grande de configurações astrológicas. Quando várias delas se juntam, algo importante está para acontecer. Mas os grandes marcadores de tempo são, sem dúvida, em astrologia mundial, os eclipses. E quando essa pandemia resolveu estourar em janeiro, fevereiro, lá no exterior, eu voltei aos meus estudos. Eu já havia estudado o eclipse de julho, o eclipse de dezembro, ambos de 2019. Todos os dois eclipses são eclipses de longa duração, são eclipses cuja extensão se estende para mais de 3 anos, o que você pode dizer sim é preocupante, mas nenhum destes dois eclipses em particular tem uma relação específica ou indica ou aponta para uma epidemia ou uma pandemia, uma virose forte do jeito que é indicado agora. É interessante que todos os dois eclipses salta aos olhos o quanto que eles são indicadores de problemas de natureza econômica. Em especial, o de julho de 2019 tem uma conjunção de Saturno, que se opõe ao eclipse, uma conjunção de Saturno com o Nodo Sul, que é considerado extremamente disruptivo e indica nítida e claramente a destruição da economia do Ocidente. Isso é nítido, é absolutamente nítido. Então, eu não vou questionar o Covid, porque eu tenho para mim que o Covid é uma fraude, é uma cortina de fumaça para esconder um golpe de grandes proporções para desmantelar, quebrar a economia do Ocidente. Veja, trata-se de uma guerra. Quando começou a acontecer esse Covid, vieram as primeiras notícias, as primeiras imagens da China, para mim elas me soaram absolutamente estranhas. Eu talvez, por ser diferente dos outros, porque sou louco, comecei a checar os números, comecei a pesquisar os números no mundo inteiro. E os números não estavam batendo. A primeira coisa que me chamou a atenção de Wuhan é o fato de que Wuhan é também, isso está na Wikipedia, foi a primeira cidade no mundo
que implantou 5G em toda a sua extensão. Aqueles corpos convulsionando lá no chão não são corpos tendo sintomas de Covid. Ninguém com gripe ou resfriado tem alguma coisa daquilo. Mas, se você for pesquisar na internet os efeitos da frequência de micro-ondas associada ao 5G, se você for pesquisar na internet as armas que os americanos já têm, que empregam o 5G, existem armas que, quando apontadas para você, numa distância de 200 metros, 300 metros, 500 metros, são capazes, inclusive, como ocorreu no experimento da Bélgica, de parar o seu coração. Aqueles corpos estão convulsionando porque foram submetidos a uma carga de 5G. Cargas menores, descritas pelos médicos militares americanos, transmitem a sensação interna de queimação, como se você estivesse queimando por dentro. Veja, eu saí do Covid e eu fui para o 5G. Até o final desse ano de 2020, Elon Musk vai lançar ou terá no ar 12 mil satélites daquela rede Starlink. E é uma tecnologia e nós não temos como fugir da tecnologia. Eu agora já estou entrando na grande conjunção que vai ocorrer no final do ano. Então nós estamos diante de uma nova tecnologia. E uma nova tecnologia que vai resultar na internet das coisas. Isso é bom ou isso é ruim? Sob uma perspectiva da radiação, vamos dizer assim, de 5G, que o seu organismo estará sendo bombardeado, você novamente pode pesquisar na internet, você vai encontrar o dano que isto provoca no seu sistema nervoso. Você pode indicar também, você vai encontrar o dano que isso provoca no seu comportamento. Nós vamos ter como escapar do 5G enquanto tecnologia? Não, do mesmo jeito que nós não conseguimos escapar da energia nuclear. Da década de 70 em diante, foram instaladas diversas usinas atômicas pelo mundo, principalmente na Europa, até elas começarem a explodir. Explodiu Chernobyl, causou aquela devastação toda, explodiu Fukushima, até a humanidade acordar, não, isso a gente não pode fazer. E aí a tecnologia, como geração de energia, está sendo abandonada. E esta tecnologia de comunicação, porque no fundo é isso, uma tecnologia de internet, ela ainda acabará sendo abandonada. Talvez não na minha geração, talvez não na sua geração, talvez na seguinte. Mas aí talvez o dano já tenha sido feito. A gente precisa entender que quando ocorre uma situação desse tipo, neste tipo de frequência vibratória, na frequência de micro-ondas, na frequência dessa faixa de 5G, as doenças estarão surgindo. Várias outras doenças, porque o nosso organismo não está preparado, ele não foi feito para receber este bombardeamento dessas ondas de micro-ondas. Veja, tudo isso está coincidindo, inclusive, com uma outra questão, que ela talvez seja até paralela, que é o ciclo de 11 anos das manchas solares, que por alguma razão ele vem se adiando, estava sendo esperado para 2004, depois para 2009, foi adiado, é a mínima de Monttner, você pode pesquisar também na internet. E as mínimas de Monttner, elas correspondem a variações eletromagnéticas que ocorrem aqui no nosso planeta. Na verdade, em todo o sistema. E como consequência, essa redução para o seu organismo provoca a redução da produção de cálcio. Vamos lá. Menos sol, menos cálcio,
menos sol, menos processamento de vitamina D, ou seja, menos defesas do seu organismo. A vitamina D, ela é justamente amplia, aumenta o seu sistema imunológico. Você tendo menos sistema imunológico, você reduzindo o seu sistema imunológico, que é o que está sendo feito com a quarentena. Se a gente tivesse no fogo lá fora, muita gente ia pegar o resfriado, como todo mundo pega, essa gripe, é uma tal da gripezinha, né? Todo mundo pega, mas todo mundo gera anticorpos, do jeito que está sendo feito, né? Tem dois aspectos aí para serem colocados, né? O primeiro deles é que nós estamos diminuindo a nossa imunidade. E na hora que a gente for para a fogueira, para voltar a trabalhar, mesmo que seja de forma gradual, você com a sua imunidade diminuída, você terá mais chance de contrair o tal do vírus do que se você tivesse participando das coisas. Inclusive, caso você tenha feito umas continhas simples dos números da Globo, com a quantidade da nossa população, 210 milhões, 11 mil pessoas mortas. Dizem que é por Covid, né? Dividido por 210 milhões, dá 41 mortes por milhão. O Brasil tem o menor índice de óbito do planeta. Vou dizer para você, o que está acontecendo, e agora eu consigo compreender à luz da astrologia de uma forma extremamente nítida, é uma guerra. É uma guerra de viés absolutamente econômico. Orquestrado, talvez por somas astronômicas. Existe, é um outro clipe que está rodando por aí, de trilhões de dólares, que mobilizaram a mídia no mundo todo para causar pânico. Veja o que está sendo feito com os corpos, eles não estão sendo autopsiados, então a medicina, ela não tem condições dela desenvolver uma cura. Como é que vai desenvolver a cura se você vai lá e incinera o corpo? Você não autopsia. A verdade é que as pessoas não estão morrendo de Covid. As pessoas estão morrendo de outras coisas. Estão morrendo de uma medicação errada. Estão morrendo de informação errada dentro dos hospitais, de tratamento errado dentro dos hospitais. Eles não estão sendo tratados de gripe. O tratamento está sendo dado, na prática, para potencializar os efeitos. Então, justamente o oposto. E todas vamos assim dizer, os tratamentos comuns que normalmente se dá para uma gripe, que vão melhorá-lo. Com certeza vão melhorá-lo. Né? Que foi, a grosso modo, foi o que foi feito na Alemanha. A Alemanha tem um sistema de saúde pública fantástico e baseado principalmente na manutenção do organismo. Então, essa natureza preventiva da saúde pública na Alemanha, que é de praxe desde antes da Primeira Guerra e continua sendo padrão, e que estimula principalmente o consumo da vitamina D, lá os números de óbitos são baixos, o número de contágio é baixo, ou melhor, é dentro da expectativa. Na verdade, a gente precisaria ter um número elevado de contágio para extinguir o vírus. Veja, é a contramão. Porque se muita gente se contagia, uma hora esse vírus não tem mais quem contagiar. Porque você gerou imunidade, como se diz, imunidade de rebanho, que foi o que a Suécia fez. Exatamente o que a Suécia fez. Ela parou no contágio no 25%. E vem tendo um dos melhores resultados na recuperação da sua economia. Só que nós vivemos uma economia que é globalizada. Vou voltar a falar do golpe. Aí você comprou a mídia e ela gera pânico. Você, no fundo, você gerou um pânico tão generalizado que nem a classe médica, cientistas, gente que estudou e estudou muito para chegar na posição onde chegou,
Eu respeito a beça essa categoria dos profissionais de saúde, médico, enfermeiro, enfim, essa turma toda, porque eu sei o quanto que eles estudaram. Eu não teria disposição, saco, persistência, determinação para estudar o quanto que essa turma estuda dentro das suas respectivas áreas. Essa turma que estudou entrou no mesmo pânico, eles são população, eles são gente, entrou no mesmo pânico da mídia e não seguiram os protocolos padrões para qualquer gripe. Então não foi feita a coleta, não foi feita a amostragem, nada disso foi feito. E o pior, o pânico era tão grande que as pessoas foram cremadas para não autopsiar. Então, para não investigar o que de fato está acontecendo. Nós temos no mundo todo médicos extremamente competentes, no mundo todo. Não é só nos Estados Unidos ou na Europa. No Brasil, nós temos médicos extremamente competentes, gente extremamente capaz, gente inclusive que estuda lá fora e muitas vezes, por falta de condições aqui no nosso país, acaba sendo reconhecido lá fora e fica por lá mesmo. Parte 1 do golpe. Parte 2 do golpe. De onde estão sendo comprados máscaras, respiradores, vacinas? De onde? Você já parou para pensar? Então, parte 1, parte 2. A parte 3 é a produção da vacina. Bill Gates, há cerca de 6, 8 meses atrás, saiu totalmente do conselho da Microsoft e migrou ou adquiriu parte de uma empresa de tecnologia especializada em vacinas, nanotecnologia, com o objetivo de implantar, veja, a vacina passa a ser um chip instalado no seu organismo, debaixo da pele em algum lugar. 666, o sinal da besta. Gente, desculpa, estou sendo apocalíptico, porque a minha referência astrológica se encaminha exatamente nessa direção. E este período que nós estamos vivendo, onde Saturno permanece rapidamente até o início de julho no signo de Aquário, é uma prévia do que nós teremos a partir do início do ano que vem, com o benefício de nós contarmos com Júpiter mais rápido, se distanciando desse Saturno. Então eu tenho uma expectativa que para o ano que vem haja um surto de lucidez e se perceba essa enorme fraude que está sendo impetrada no mundo todo por uma organização ou por um conjunto de organizações extremamente nefastas, criminosas, porque estão levando à morte milhares e talvez milhões de pessoas pelo mundo. Vão pagar um preço caro por isso. Vou colocar mais um dado. De uns 3 anos para cá, Rússia e China vêm comprando ouro em espécie aos montes, tem procurado arrematar tudo. Isso só é feito se uma nação prevê um déficit grande em caixa por razão de uma guerra. Então eles já estavam antevendo uma depressão e resolveram fazer o quê? Resolveram baixar não comprar ouro para se garantir. O ouro sempre valerá alguma coisa. Agora, você não te convenceu ainda? Vamos para o Brasil. No Brasil, a China está comprando tudo o que pode. Estradas de ferro, infraestrutura, estradas de ferro. Na verdade, ela já está construindo, tá, na Ásia Menor e boa parte da África, parcerias. A Transpacífica vai ser construída uma parceria que tem a China de novo. Então, Trump, cuja eleição teve a intervenção, a participação de hackers
baseados na Rússia. Essa participação de hackers no mundo inteiro, da Rússia, principalmente dos bancos da Rússia, é fortíssima. A China se militarizou nos últimos 10 anos de uma forma extraordinária. Ela refez a Rota da Seda, é uma linha de ferro atualmente, uma linha férrea. E as rotas comerciais que ela tem estabelecido, encurtando as distâncias da China com a Europa, são fantásticas. A China teve um desenvolvimento tecnológico muito grande, à custa do sacrifício de seu povo, sem sombra de dúvida. E ela agora está invadindo o restante do mundo. Veja, eu não estou pensando nem na questão ideológica. Dinheiro não tem ideologia. Eu estou pensando sobre dois aspectos. Quer você goste, quer você não goste, a economia é o que sustenta uma nação. No Ocidente, as livres trocas comerciais no âmbito econômico são o que sustentam a civilização ocidental. Veja aonde eles estão atirando. Simplesmente parou-se a economia do mundo. Deve retomar a partir de 1º de julho, quando Saturno, ainda retrógrado, reingressar no signo de Capricórnio. Aí nós vamos ter uma retomada. Vai precisar, indústria e tudo mais, cerca de 3 meses para entrar no esquema, para fazer o comércio funcionar, enfim. Né? Só que no meio disso, nós ainda teremos um Marte retrógrado em Áries, final de junho. Ele retrograda em Áries. Normalmente, Marte fica cerca de 40 dias em cada signo. Dessa vez, ele vai sair de Áries, por conta da retrogradação, apenas no início de janeiro. Olha quanto tempo. Esse é o período que a indústria precisa para se reorganizar. Agora, você quer ver que bacana? Aquele cara, o Yuval Harari, tinha absoluta razão. Esse passo seguinte dessa pandemia, o tamanho do golpe, você acha que é só o pipoqueiro que vai perder o seu emprego? Você acha que só os donos de bares e restaurantes vão fechar o seu negócio e vão falir? Não, essa falência vai ser generalizada. Nós teremos uma depressão enorme, que deve durar aproximadamente 2 anos, 2021, 2022. Então, como uma outra astróloga de renome falou aqui, se não me engano foi a Bárbara Abramo, ela comentou que só há expectativas da nossa economia do Ocidente voltar a funcionar de uma forma engrenada em 2023. E ela está certa. Ela está absolutamente certa. Uma outra astróloga que fez o mesmo comentário, que eu respeito muito, que é a Deborah Holding. Mesmo comentário. Só 2023. Nós vamos ter de esperar este Júpiter estar numa condição melhor em relação ao próprio Saturno, para que a gente possa pensar numa retomada econômica. Então nós teremos 2 anos de depressão. E sabe o que vai acontecer nesses 2 anos de depressão? As empresas gostaram de demitir seus funcionários, elas enxugaram suas folhas. Elas gostaram de enxugar os seus custos porque constataram que elas não precisam daquele escritório grande, maravilhoso, de 2 andares, na Berrini, na Faria Lima, ou lá nas proximidades da Marginal, ou nesses lugares chiques de qualquer cidade. É fácil deixar você dentro da sua casa, com teletrabalho. Mas com teletrabalho não precisa de tanto funcionário. Então vamos reduzir. Com a automação aí, a inteligência artificial, isso já está acontecendo em bancos já faz bastante tempo. Não precisa de tantos funcionários. O distanciamento social, e esse o fato das pessoas não se relacionarem entre si, torna a internet das coisas e a inteligência artificial mais relevante do que os humanos que as operam. Você já parou para pensar nisso? Então, se prepara.
pessoal de nível médio, nível técnico, pessoal de nível superior, essa turma também vai perder os seus empregos. Tá? É outra parte do pacote. Tá? E já que você me ouviu até aqui, e você deve estar pensando, cara, esse Henrique tá louco. Tudo isso que está acontecendo aqui, também está acontecendo lá em cima no céu. Então existem forças, vamos chamar assim, hostes, que estimulam os dois lados. Felizmente é isso. Então tem as hostes do bem, para falar de uma forma simples, e as hostes das trevas. Saint-Martin, filósofo do século XVIII, grande pensador, já falava dessa relação existente entre esses dois lados. Né? Existe literatura mais recente, né? E de uma forma bem romanceada, bem simples, mas correta. Robson Pinheiro tem dito as mesmas coisas e tantos outros autores. Existe atualmente uma guerra lá em cima no céu. Até março, até a primeira semana de abril, eles estavam apenas assumindo posições. No céu, a guerra já começou na semana passada. Eles atualmente estão em guerra. As guerras que acontecem lá em cima, elas acabam acontecendo aqui embaixo também. Não é guerra de tiro, porque você não vai pensar em guerra de tiro acontecendo no âmbito espiritual. Mas a guerra é exatamente pelo poder. O que está sendo disputado, pensando em termos de Brasil, é poder. Né? Então nós temos as forças que querem manter, que são as forças de Satã, que querem manter o que já existe. Tá? São estas forças principalmente que estão em ação. E aquelas que querem preservar um bem que você tem de mais precioso, que é esse que você está perdendo, que é a liberdade. Veja o que de fato é liberdade. Liberdade, veja a própria palavra livre-arbítrio. Você perdeu o seu livre-arbítrio. Se você acha que você tinha algum, você perdeu a partir do momento em que você foi obrigado a você estar dentro da sua própria casa. E isso, com essa alegação emocional, que é em respeito aos outros. Não, não é em respeito aos outros. É porque estão lhe escondendo o que está acontecendo lá fora. Para pensar que se todo mundo estivesse lá fora, um monte de gente ia se infectar. Mas, em pouquíssimo tempo, um monte de gente também, ou todo mundo, infectado, ia desenvolver anticorpos. E num instante, como qualquer outra gripezinha, ela ia passar. Aqui no Brasil, em particular, apesar dos números estarem baixos, o inverno está começando. Mês que vem, junho, começa o inverno. Que para qualquer gripezinha não é exatamente o mais maravilhoso. Mas, veja, você está tão carneiro, você está tão carneirinho, está tão obediente, que você não observou que todas as suas liberdades individuais previstas, não apenas na Constituição de 88, que aquilo é um lixo, mas previstas na Carta dos Direitos Humanos lá da ONU, os direitos fundamentais do homem, tudo lhe foi tolhido de uma forma absolutamente autoritária, tirânica e ditatorial. E o que você faz? Você fica dentro da sua casa. Tá? A quem interessa isso? A qualquer outro tirano, ditador, que exerça a sua autoridade. Né? Não tem um nome, existem vários. Porque existe um interesse por trás. Eu não gostaria que você acreditasse em mim. O que eu gostaria de fato é que, místico ou não, religioso ou não, cientista ou não, qualquer que seja a sua área de atuação, se você quiser efetivamente ter a sua liberdade de volta, liberdade é o que nós temos de mais precioso, você precisa expandir a sua consciência. É você ser consciente e não delegar a responsabilidade da sua vida aos outros.
porque é isso que você está fazendo. Você faz isso quando você tem sua vida todinha concentrada no smartphone ou no Google. Você faz isso quando você delega decisões que caberiam a você, você delega aos outros. Consciência. Liberdade e consciência andam de mãos dadas. Quanto maior for a sua consciência, maior será a sua liberdade.